Que alegria de viver, eu sou o Guru do Himalaia e você está tomando um cafezinho com o Guru, aquele café que adiciona coisas boas na sua vida, porque sua vida só vai ter coisas boas, porque aqui é aquele nosso momento, né, de ter coisas valiosas, que a mídia tradicional tá cheia de coisas ruins, de medos, de apelos. Aqui não, você vai se libertar, você vai ser feliz. Então, vem tomar esse cafezinho comigo que é muito legal. Mas antes eu vou dar um recado do Ho Oponopono da Riqueza, mais gratidão. De longe o maior lançamento da história do paranormal e do café. Aqui, ó, você vai conseguir aproveitar neste QR Code ou no link da descrição do vídeo. O Ho Oponopono todo mundo já ouviu, aquela técnica havaiana, sinto muito, sou grato, me perdoe, eu te amo. Porém, não é só isso, tem algumas regras. A Márcia Luz foi fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos e provou que a gratidão transforma a sua vida cientificamente falando. Mesmo que você nem goste de assuntos místicos, ela provou com uma bancada, né, especial lá nos Estados Unidos que a gratidão transforma. Então ela uniu o Ho Oponopono com a gratidão e ficou uma coisa maravilhosa para você realmente derrotar todo o problema financeiro que tem na sua vida. Por isso que é o Ho Oponopono da Riqueza. Você vai no supermercado, vai poder pegar tudo que você quiser. Você vai poder viajar. Eu fiz o Ho Oponopono da Riqueza e foi viajando. A gente estava até conversando isso. Fui para a Europa, tirei todos os meus medos inconscientes, porque conscientemente todo mundo fala, não, eu tô indo bem, eu não tenho medo mais de nada, tá tudo bem, eu sou um sucesso, mas e aquela sujeira que fica lá no fundo, você vai conseguir aqui. Lembrando que se você adquirir uma vaga, você ganha a outra, então é maravilhoso. Saiu o livro primeirão do Guru, que é a maior desobsessão do mundo, é muito legal, livro de consulta, você vai olhar, o que o Guru quer falar comigo hoje? E ó, relaxamento, respiração, visualização, coisas que você pode fazer. É um livro cheio de ilustrações belíssimas, feito pela G6 Publicidade, com dicas de pessoas muito famosas, com insights do Guru. Esse livro aqui é bem legal, adquira ele. Se você mora na Europa, você pode receber o seu e-book, que é muito bem feito também. Chega aí o e-book na sua casa maravilhosamente bem. Primeira vez que ela está aqui, estou muito feliz, encontrei eles lá na Mystic Fair, andando entre uma palestra e outra, foi muito legal, já gostei da vibe deles, muito interessante, eles foram hiper simpáticos comigo. Giovana de Paula, tudo bem com você? Oi, Guru. Ah, simpático é você, né? Simpático. Não é difícil ser simpático com você, porque você, Angélica, são pessoas doces, pessoas iluminadas. Então, assim, fiquei muito feliz você foi visitar a gente lá na Mystic Fair. Uhum. E hoje nós estamos aqui. Eu quero agradecer com muito, muito orgulho, muito carinho, que para mim é uma honra mesmo. Porque eu estava do lado de lá assistindo vocês e hoje eu estou aqui, pessoal. Então, assim, ó. É só acreditar. É isso o mesmo. O Ho Oponopono da abundância funciona. Funciona com certeza. E a gente percebe, né? As pessoas, claro, tem pessoas que se aproximam por... Eu falei, nossa, que legal aquele casal, né? Que a gente parou lá, vocês atenderam a gente com... Sim. Eu tava de uma palestra, eu fui acho que Sim. para algum outro lugar, e aí você falou, deixa eu te mostrar aqui uns produtos, e eram coisas bem legais, assim, Sim. né? Depois a gente vai falar direitinho disso. Mas vamos contar um pouco da sua trajetória, né? Por que você tá sentadinha aí? Você é Sim. Giovana de Paula, as pessoas podem, algumas te conhecer, mas muitas vão te Ainda conhecer a não. partir de agora. Ah, é assim, nasci em Minas Gerais. Vamos lá do início, então, Sim. para todo mundo conhecer um pouquinho. Então, assim, eu tenho hoje 53 anos, sou terapeuta energética, sou casada com o Arthur Távola, que também é. Nós temos a Soul, que onde tem todos esses produtos que nós estávamos lá na Mystic Fair. Então, agora lá atrás, eu sou de Minas Gerais, Andradas, uma família tradicional, os Risso. Risso lá é parente de todo mundo, você nem sabe quem é primo, quem não é. Então, assim, desde pequena, Guru, assim, minha família sempre foi espiritualista. Eu sou filha de maçom, neta de maçom, e assim, sempre tivemos assim na mesa o Kardec, a mesa branca, tinha uma linhagem umbandista na família também, que é por parte da minha mãe, mas assim, nunca me levaram para aprender algo assim do dia a dia. Meus pais se separaram, eu era muito nova, tinha 6, 7 anos, minha mãe veio morar em São Paulo, eu fiquei mais 4 anos lá. Só que desde que eu me conheço por gente, e isso é verdade, gente, desde que eu me conheço por gente, eu sempre soube que existia algo a mais.
Eu não sei te dizer o que que era, porque assim, não tem o pessoal que leva. Eu via mesa branca, eu via tudo isso quando meus avós dirigiam uma palestra de Kardec, essas coisas, mas eu era muito criança, então não estava em época, não sabia nem ler nem escrever. Então não tinha aquele negócio de religiosidade na minha família. Aí eu tive algumas experiências quando eu era pequena, criança, infantil mesmo, assim, de 3, 4 anos, que eu tenho uma memória boa para... Ontem o que eu comi eu não lembro, mas com as memórias infantil eu tenho uma boa memória. E eu lembro que quando eu ia dormir, todas as vezes que eu ia dormir, tá? Eu fechava os olhos, não sei se já aconteceu com você, se alguém que está vendo a gente tem essa experiência. Isso foram anos, até a minha adolescência. Eu ia dormir, eu fechava os olhos e via, sabe essas mandalas que faz tipo de hipnose? Sim. Que é colorida, linda. É lá em Minas, em Andradas, desse tamanho a cidade. Nunca ouvi falar mandala, nada disso. Não brincava com isso, como hoje as crianças já têm acesso, né? Eu fechava o olho, eu só dormia com isso. Eu fechava, eu gostava de ficar no breu. Eu nunca tive medo de escuro, nada disso. E incrível, né? Uma das primeiras visões que eu tive, eu fui descobrir depois de adulto o que eu estava vendo. Eu via na beira da minha cama 3 velhas. Magra, alta. Eu ia dormir e às vezes via a sombra. Não sentia, Guru, eu não sentia medo. Eu nunca fui uma criança medrosa, assim, para falar do medo de espírito, medo... Eu não sei, eu não tinha isso. Aí, pá, tô lá na cama, eu vi as 3 rondando a minha cama. Era uma na beira da cama, uma nos pés da cama. E eu ficava, sabe quando você fecha os olhos, aí você vai acostumando com o escuro, aí você enxerga no escuro? Não tinha uma luz, um abajurzinho, nem nada. E eu sempre via essas, assim, para mim eram 3 velhas, né? Aí você vai passando, vai amadurecendo, aí você vai vendo que não eram 3 velhas, gente. Aquilo já eram nossos irmãos das estrelas, né? Então, porque por causa do coque, o formato da cabeça, eu nunca, não me lembro de ter tido contato físico, de chegar em mim e tocar. Isso acontece hoje como contatado, depois de Gil do Amor eu consegui aprender a diferenciar o que é abdução, o que é contato. Então, assim, se teve algum tipo de abdução na minha infância, eu não me recordo. Não fiz regressão também. Não gosto de fazer... Amo Wagner, mas eu não gosto de fazer viagem astral. Estudar para fazer. Isso é meu. Mas já tive várias viagens astrais espontâneas, né? Amo Wagner, acho assim um PhD no assunto. Então, assim, daí foi crescendo, vim morar em São Paulo. Já faz 43 anos que eu moro aqui em São Paulo. Me casei muito cedo, me casei com 17 para 18 anos. Fiquei 21 anos casada, tenho 4 filhos, 4 lindos filhos do meu primeiro casamento. E assim, só que nesse período a gente começa a despertar, né? Tenha fé. Sabe aquela história da fé que sempre bate dentro da gente? Eu tenho fé, porque via a tia acender velhinha para as almas. Aí eu via a outra não sei o que fazer oração. Tinha o Chico Xavier, que para mim é número 1, the best. Mas eu nunca tinha ido. Por quê? No meu casamento, eu tive muitas coisas, Guru, que eu fui tolhida, que eu fui massacrada. Não foi um bom casamento, eu tive bons frutos, mas não foi um bom relacionamento. E ali você não consegue aflorar quando você sempre está vivendo o sonho do outro, realizando o sonho do outro, que foi isso, meu primeiro casamento, tá? Não vou vir aqui para falar de casamento, a minha trajetória é sobre a espiritualidade. Mas assim, foi muito difícil e muito dolorido, porque eu queria despertar, mas aí vinha aquela isso daí não é de coisa de gente que não estuda, então eu queria ir para uma umbanda, é de gente ignorante, eu queria ir para o Kardec, é de gente que é falida, que não sei o quê. Então eu ficava, eu vou criar meus filhos. Até que vem o meu divórcio, e não foi uma coisa fácil separar. Acho que todo mundo aqui que já passou por um término de um namoro, sabe? Imagina 21 anos, gente. Eu casei com 17 eu já estava com a data de casamento marcada. Então, assim, foi muito... Eu fiquei sem chão, mas eu achei o chão, entendeu? Eu achei o chão e isso foi uma reviravolta na minha vida quando eu pude ser eu.
eu me redescobrir. Eu me descobri, não é nem redescobrir, porque eu não tinha, né, passado por esse processo. Porque eu passei a adolescência, que é quando você começa a aflorar suas vontades, os seus medos. E eu não tive isso. Eu já fui mãe com 18 para 19 anos, e depois veio um filho atrás do outro. Então, assim, tinha filhos, então eu tive que ser mãe. Amo meus filhos, luz da minha vida. Então, assim, na parte da espiritualidade, eu comecei a me conectar com essa história, desde lá da infância, que eu sempre soube. E neste momento, o pior da minha vida, que foi me desconstruir para me reconstruir, porque não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Você fica sem identidade. Não é você perder um amor, você perdeu a sua identidade. Então, isso é muito, muito... Mas se hoje eu estou aqui, é porque eu resgatei. E foi a espiritualidade que trouxe isso para mim, essa força, essa alegria de viver. Porque eu era feliz por causa dos meus filhos. Mas hoje eu sou alegre e feliz. Entendeu? É diferente. Hoje eu sei o que eu quero, hoje eu consigo realizar os meus sonhos. Então, assim, e eu tinha já aquilo dentro de mim, minhas mãos pegavam fogo, Guru, sabe assim? Não sei se acontece com você, com quem é médium, com quem trabalha, porque eu trabalho com magia também dentro do meu trabalho. Aquilo, assim, vem de você quando vê você está fazendo uma coisa. E aí eu fui estudar, né? O que era, por exemplo, será que é isso mesmo? Eu também não quero ir em qualquer lugar. Eu já tinha tido experiência com uma equipe de mentores meu, que eu sonhava, foi tudo, né, no astral. Não dei certo indo em centro, fui atrás procurar, mas como muitos, a decepção foi muito grande, porque você vai procurar no outro aquilo que você não descobriu nem dentro de você. Então, para não julgar, porque é muito fácil eu chegar aqui e falar assim, olha, a minha entrevista foi uma porcaria, porque o guru não soube fazer. A meu desenvolvimento espiritual, porque o pai de santo não soube fazer. Então, eu parei e ponderei de medo já do que eu já tinha passado lá atrás. Falei assim, agora eu estou sozinha na busca. Então, tem umas pedras que você tem que andar e a partir do momento você vai machucar. Você vai se machucar e você vai se decepcionar. E nesse período, eu fui estudando, a gente foi se reconectando. Primeiro, eu tinha que me resgatar, até que eu conheci o amor da minha vida, que é o Arthur, que a gente está hoje há 13, 14 anos junto. Ele está aqui no estúdio. Então, assim, e ele me permitiu ser quem eu sou. E ele não acolheu só a mim, porque é muito fácil para você que está aí. Às vezes a pessoa fica sem chão, né, Guru? No momento desse de divórcio, a pessoa está sem identidade, a pessoa está sem nada. Eu estava sem dinheiro, sem identidade, sem marido. Eu não estou falando de amor, tá? Porque de amor já não tinha muito tempo. Eu estou falando sem nada, a pessoa está no chão. E de repente você está sem nada e você se redescobre e vem sim uma pessoa que você se conecta. E eu encontrei essa pessoa e a partir deste momento... E eu não fiquei muito tempo solteira não, viu, Guru? Depois de 21 anos, eu fiquei 6 meses solteira até conhecer o Arthur. E em 6 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Eu falei que eu não ia casar com ninguém nunca mais, né? E a partir daí, a gente foi criando a nossa história. Que também não foi fácil, porque eu sou mãe com 4 filhos. E me acolher é fácil. É fácil você pegar uma pessoa. O duro é acolher 4 filhos. Né? Eu falei assim, me amar é fácil, mas eu venho com uma bagagem, eu venho cheia de presentes, entendeu? Cheia de surpresas, e está disposto? Ele falou, tô. E nós estamos aqui, assim, juntos até hoje, e o melhor de tudo, compartilhando a nossa história e a nossa evolução. Porque, assim, achar da espiritualidade, você acha, né? Mas como caminho que a gente vai trilhar? São tantos caminhos, são tantas vertentes, né? E aí foi onde a gente foi descobrindo a nossa. Quando a gente teve o nosso programa, a primeira vez lá na Rádio Vibe, que foi em 2017 para 2018, foi um divisor de águas para a nossa vida. Então, assim, porque a gente gosta muito de levar a verdade. Então, tudo que eu faço, que eu ponho a mão, que Arthur está comigo, tudo é de verdade. Não é aquela coisa assim, talvez... Porque eu tinha muito medo da espiritualidade de ser encarada como charlatanismo. Sim. Sabe aquela pessoa que põe carta? Eu já tinha colocado carta, existe uma história legal que eu posso contar depois sobre isso, que foi uma pessoa, vou contar agora, posso contar agora? Que foi onde eu levei um chacoalhão. Estávamos eu e Arthur, muda, não muda, estávamos morando lá pro lado de Cotia,
e a gente não estava fazendo o que gostava, passando por várias turbulências. E aí foi uma pessoa, a gente tinha uma loja virtual, e foi uma pessoa lá comprar um castiçal. Como é que é o nome daquele castiçal? Menorá, é isso? Uhum. Ele foi lá. Deu. Ele foi lá comprar tal, que ele precisava colocar na mesa dele. Essa história é muito bacana, porque quando você tem fé, a gente já estava na nossa busca, mas a gente era nossa, era meu e dele, era a nossa prática. Eu tinha os meus mentores que já estavam se apresentando, tarará, mas a gente não expandia isso. O amigo, eu preciso de um conselho, tá, a gente vai conversar com o mentor, mas era tudo muito, tirava o baralho. Eu falei, não vou tirar baralho porque eu não gosto, porque depois o pessoal pode... Porque o baralho meu não foi estudado, ele é totalmente intuitivo. Aí, aquela cisma, né? Aquela crença que te limita, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não faço, eu não, né? Aí esse senhor foi lá em casa, um belo de um dia, e a gente tinha umas estátuas muito lindas que a gente também vendia e produzia no nosso ateliê. E ele foi lá buscar, tal, ele comprou, não conheci. E ele pegou, 3 dias depois ele liga. Ele me chamava de menina, porque eu falei com ele pelo WhatsApp, né? Ele falou, menina, eu vi as estátuas, eram estátuas de caveira, bonita pra caramba. Ele falou assim, eu quero que você traz aqui pra mim, lá de Guarulhos. Pai Amaro. Aí ele chegou e falou assim, você pode trazer aqui pra mim? Porque eu não vou conseguir ir lá pra Cotia, né? Aí eu falei assim, tá, eu levo. Nós fomos levar. Eu cheguei lá, gente, eu tava de calça jeans, uma mochila aqui assim pendurada, sabe, do lado, moletom, porque estava frio, e o cabelo amarradinho para trás. Ele olhou para minha cara, eu nunca tinha visto ele. Ele não sabia, não tinha aquela coisa de Instagram, de rede social, de pesquisar a sua vida. Quem era eu? Eu não era ninguém. Aí chegou o pai Amaro, olhou para minha cara e falou assim, olha o seguinte, eu fui... Opa, esqueci, né? Porque eu vou chegando, né? Tu acha que eu tô só no bate-papo informal, mas não é. O pai Amaro chegou e falou assim para mim, eu fui até a sua casa, porque me mandaram. E, menina, você tem que começar a botar carta com a sua cigana já. Falei, eu podia ser crente, com todo respeito, mas o crente não vai trabalhar com cigano, com carta, com nada. Ele não era o espiritualista. Eu vendia de tudo. Eu vendia imagem católica, eu vendia Buda, eu vendia caveira. Eu nunca falei nada sobre minha vida, sobre a minha crença, sobre a minha prática, absolutamente nada. E o pai Amaro foi lá e me faz uma dessa. Ele vem aqui para minha Jurema, ele é juremeiro. Aí eu não tenho muita familiaridade com o Jurema, conheço bem o superficial. E ele chegou lá e começou a jogar. Falou assim, olha, está acontecendo isso, só sei te dizer um recado. Você tem que botar o baralho. Você já está 15 anos atrasada. Aí eu falei, meu Deus. E a gente estava querendo se mudar. Ele falou assim, vocês têm que se mudar. Eu morava num condomínio muito lindo de Cotia, mas falido. Totalmente falido. Conheci 5 pessoas, inclusive eu e o Arthur, que a gente entrou lá com dinheiro, a gente saiu sem nada. 5 famílias eu conheci. Um condomínio lindo lá. Mas era para quem já era aposentado. Ele falou assim, esse lugar que vocês moram, ele falando assim, não vou esquecer nunca. A gente já estava a fim de mudar de lá. Aí ele falou assim, esse lugar que vocês moram, ele é muito lindo. Tinha lago, tinha pato, tinha quadro, lindo. Mais de 1000 unidades de casas lindas lá. Ele falou assim, mas esse condomínio é de falência. A terra aqui não é boa. E aí bateu comigo e com o Arthur pensando a mesma coisa. E a gente pegou e falou assim, meu Deus, o que eu e Arthur fizemos? Saímos de lá, agradecemos, vendeu a estátua, vim embora, aquilo na minha cabeça. Gente, aquilo na minha cabeça não parava de tilintar. Nós temos que sair de lá, nós temos que sair de lá. E não sei o quê. Nós passamos numa loja de caixas, nós pegamos várias caixas. Nós saímos de lá, tipo assim, 6 horas da tarde. A gente passou no mercado, né? Que a gente era amigo do gerente, falou assim, vem cá, não foi nem na loja, a loja foi depois. Preciso de caixa. Guru, nós fomos para casa, nós encaixotamos quase tudo. Somos 6 em casa, né? Eu deixei um talher para cada um prato para cada um copo para cada um e a panela de fazer a comida. Roupa, vocês vão ter meia dúzia de roupa. Por Deus. Eu não sabia para onde que eu ia, eu não sabia para onde que a gente ia mudar, eu não sabia nada. Mas que eu ia mudar, eu ia. Porque, assim, depois desse recado direto e reto, e tipo assim, da chamada da espiritualidade, você está 15 anos atrasada na tua missão. E eu estava mesmo.
Eu estava procurando e eu estava em busca, mas com aquela crença que limitava, aquele medo do charlatanismo. Quem é ela? Ah, porque isso daí a pessoa começou, virou a mãe. Ah, gente, pode virar chave sim, porque às vezes está na sua hora, entendeu? E a pessoa tem que realmente fazer com que as coisas aconteçam. E o universo é assim, não tem tanto chamado, ah, Deus me chamou, fulano me chamou, eu senti um chamado. É desse jeito. Eu já tinha recebido esse chamado, eu já tinha colocado isso em pauta, mas eu não tinha tido a coragem de externar isso para o mundo, que nem eu estou aqui. Eu estou indo para o mundo. Agora eu estou aqui no Guru, eu estou indo para o mundo também. Estou lá na Rádio Vibe Mundial, foi onde aconteceu tudo. Bom, deu certo, eu sei que um mês nós viemos para São Paulo, estava em Cotia, nós estamos morando, a gente está morando hoje, que é a família do Arthur cresceu ali na Zona Oeste, ali no City América. Ele falou assim, pai, eu quero voltar para cá, que não sei o quê, não sei o quê. O Arthur é arquiteto, estava fazendo obra já lá. Ah, Guru, não deu 30 dias. Quando é para ser, né? Nós mudamos. E dali, depois de 3 meses, eu numa visita na Rádio Vibe Mundial para levar um presente do ateliê para a própria Márcia Fernandes. E ela falou assim, nossa, eu cheguei 5:45, era 11 o programa e ia ter um café. E aí eu falei assim, era o presente que eu ia entregar, mas tinha vários fãs, vários não sei o que e tal. E ela falou assim, não, eu cheguei, ela falou assim, você vai entrar comigo na rádio. Guru, eu nunca tinha visto um microfone na frente. Dá licença que eu não golinho, porque eu falo demais. Pode beber água, né, Guru? Claro. Gente, foi surreal. Foi surreal esse dia, Guru. Eu tô lá, eu sentei na rádio, né? Eu tava vendo a Márcia. Quem não gosta da Márcia Fernandes? Um beijo, Márcia Fernandes, a sensitiva, que vai lá e fala, tá louca? Entendeu? Acorda, menina. Eu adoro o jeito dela. E foi ali, Guru, que eu descobri que eu queria ser uma apresentadora da rádio. Que eu queria levar isso. E Arthur que o diga, porque era 11 horas da manhã. Tipo, meio-dia acabou o programa. Eu estava lá, porque tinha 2 horários. Estava eu, ela e mais uma terceira pessoa, que também era um dos fãs. E ela falava assim, nossa, a Márcia tá falando comigo assim, como se eu apresentasse. Que nem, olha, o Guru tá aqui comigo, entendeu? Aí eu cheguei assim, numa alegria, numa felicidade. Hoje eu sei o que é. Eu não sabia. Para mim era só alegria e felicidade. É um quanto, é aquela certeza, aquele encaixe, é aquela, sabe, que está no universo, que as informações estão ali. Quando você acessa, eu acessei essa informação. E era ali que eu queria estar. E ali que eu falo, gente, quando eu não sabia que eu tinha esse sonho de ser, mas ali, então se permita, arrisque na sua vida, vá fazer alguma coisa que você goste, chega de corrente, chega. Eu era um elefante, entendeu? Preso por uma corda numa arvorezinha deste tamanho. Eu descobri que eu sou um elefante mesmo, eu vou para cima. E aí, Guru, foi muito legal, porque era 11h30 da noite, 12 horas depois de eu ter sentado lá na cadeira da Rádio Vibe, eu falava para o Arthur assim, bom, é aquilo que eu quero fazer, eu vou abrir um canal no YouTube, porque eu vou fazer, porque é isso que eu quero, eu preciso levar, eu senti aquela coisa dentro de mim, que eu tinha segurança de passar um pouco da minha experiência. Eu só sei que deu tudo certo. Um mês depois eu estava lá na Rádio Mundial e fui convidada. Nós ficamos 3 anos lá como convidados da rádio. Sabe, assim, o caminho, o universo fez assim, e de repente eu falei com a Miriam, falei com o Toninho, e eu cheguei, não paguei não, gente, eu estava lá mesmo de convidada. E a gente começou, foi muito bacana. Só que aí entra uma coisa muito importante. E uma coisa que eu levo e passo para os meus filhos e passo para cada paciente que senta comigo. O sucesso, ele é atingível, sim, independente de onde você esteja. O negócio é como que você vai lidar com ele, como que você vai lidar com as coisas novas do dia a dia, não sendo prepotente e não achando que a soberbia. Eu sempre tive medo de soberbia. Entendeu? Então, assim, a única coisa que eu peço todo dia quando eu vou dormir, que Deus me dê, sim, o sucesso, a abundância, a prosperidade. Não tenho medo de ter dinheiro de jeito nenhum, porque eu já peguei, falei assim, pegava em tirar dinheiro é sujo. Dinheiro é sujo é nada. Sujo é não ter dinheiro para pagar a conta. Entendeu? Não é. Porque tem gente que está ali limitado na crença. Ai, que dinheiro é sujo. Ai, eu não vou entrar. Como é que é a história da agulha, do camelo? É mais difícil passar um camelo numa... Isso aí é bem complicado, essa história. E isso é uma crença que enraiza, né? Oh. E aí eu fui estudar. Aí o que eu fui fazer?
Eu falei assim, eu não vou ficar, que eu me decepcionei. Logo no último ano meu, antes de... Estava divorciada já, mas ele estava morando em casa ainda. Aquela coisa, talvez, não sei o quê, tal. E eu até procurei um centro, que eu falei, acho que eu preciso de um aporte. Eu gosto do lado espiritual. E foi onde me decepcionei, em alguns atos, né? Aí eu falei, não, eu não vou atrás, não é sendo prepotente, orgulhosa de não... Eu fui procurar pessoas que eu gosto muito da ciência misturada com a espiritualidade, que eu acho que é isso que falta hoje para a gente ter mais credibilidade, para o terapeuta, para o magista, porque assim, você faz a magia, e eu fui atrás. Só que eu fui atrás, Guru, de aprender sobre magia egípcia, a magia antiga, a suméria, você vai lá atrás, você vai estudando. Amo, não sei se você já trouxe para cá, me perdoa, que eu vejo a Anabel Sampaio, se não trouxe, traga. É uma pessoa assim maravilhosa, foi um divisor também de águas. Ainda fui atrás disso. Para que eu quero levar para o meu programa? Eu quero levar gente com conteúdo. Eu quero levar gente que sabe realmente o que está falando. Eu não quero levar qualquer pessoa para ter qualquer pessoa lá falando. E às vezes fala besteira, né? Às vezes de ajudar, vai ajudar com uma coisa, mas não vai despertar. Eu queria levar o despertar. E é essa a minha filosofia até hoje, né? Hoje eu sou 8 anos terapeuta, aí foi onde eu me identifiquei muito, muito, muito com a apometria. E aí eu estou estudando, eu fiz vários cursos, vários upgrades com a Karina Greco, amo de paixão, acho que ela já esteve aqui. É uma pessoa assim que realmente passa conteúdo verdadeiro e que realmente funciona. E ela falou assim, gente, cada um vai desenvolver da sua maneira. E foi o que aconteceu comigo. Depois de 4 anos, já como terapeuta, aí a gente abriu nosso espaço, nosso primeiro espaço, hoje a gente está no segundo há 4 anos nesse local. Foi quando veio a pandemia, aí nós fechamos. Não, na verdade, ficamos aberta que ia mudar de sede. Então, nós ficamos ali uns meses fechados do físico, do atendimento físico, e eu fazia muito online. Não parei com os atendimentos e fazia particular. Eu ia por causa dos aparelhos, tudo que a gente tem lá, porque eu falei, eu gosto muito da ciência junto com a espiritualidade. Às vezes eu estou fazendo um detox no paciente, eu estou limpando a pineal dele, entendeu? Não tem nada a ver com crença, com religião. Então, hoje eu não tenho uma religião. Giovana, você tem uma religião? Não, eu não tenho. Eu sou universalista, espiritualista livre. Eu me sinto livre. Eu não tenho cabresto. Eu gosto de Iemanjá, amo Iemanjá. Faço o barco da Iemanjá todo ano para os meus pacientes, para mim, para afins. Aí o povo junta lá na beira da praia. Sim. Mas eu fui estudar o que são os orixás. Porque, assim, era uma coisa, Guru, que batia muito em mim. Era assim... você vai... a gente... Olha, eu vou falar o que eu sentia, tá? Isso sou eu, Giovana, que sentia. Porque... Ogum gosta de Oxum, porque não sei de Xangô, porque é rival de... Peraí, mas o orixá não está melhor que a gente? Como é que vai ter rivalidade? Eu não conseguia compreender isso. Então, por isso que eu não fui atrás do candomblé, embora eu admiro muito, sei que é uma religião de muita força e respeito muito. Só que não era para mim ainda. A Umbanda, por que não sei o quê, não sei o quê. Mas aí eu tive a decepção que eu te falei lá com o Pai de Santo, não foi só um que eu fui fazer um desenvolvimento. E foi um ano de tomando passe, um ano de desenvolvimento. E quando eu entrei, eu queria aprender, Guru. Eu queria aprender, eu queria saber. Eu sou espicula, entendeu? Por que é isso? Sabe? Igual vocês, quando estão aqui, que vocês trazem um convidado, né? Que vocês vão perguntar, mas o que é isso? O que é aquilo? Eu acho que isso é tão importante para quem nunca ouviu falar em alguma coisa. E eu tinha essa necessidade com o pai pequeno, com o pai de santo. Aí um dia chegaram para mim e falaram assim, tem coisa que você não tem que saber. Falei, vem cá. Primeiro lugar, eu sou espírito, eu sou infinito, eu imagino o meu espírito infinito e tipo imortal. Eu estou aqui, hoje a gente fala, que todo mundo fala a mesma língua, né? Experienciando a Giovana, mas estava aqui toda uma experiência de vida, que eu era muito Kardec também. Eu estou aqui nessa encarnação, mas eu sei que eu já tive outro, eu tenho certeza, isso eu tenho certeza desde que eu sou pequena. De ver as coisas assim, ver 2 tias, entendeu? Uma tia incorporada com o caboclo, a outra do lado do espírito, que eu falo com as experiências de 3, 4 anos que eu tinha, mas nunca senti medo. Guru, só sei te dizer que isso daí
não é que me machucou. Então, eu não fui atrás da religião. E eu respeito muito. Então, mas eu fui estudar porque aquilo não batia para mim. Falei assim, falar que uma entidade, vamos falar assim, porque até então eu estava com aquele sincretismo na cabeça. Humano, igual Deus. Deus desmistificou para mim, porque quando eu era pequena, antes de ir atrás, etc e tal, Deus para mim estava sentado na cara com o cajado, ruim e bom. Aí isso fui desmistificando sozinha. Através dos estudos, para falar assim, não, alguém te levou, foi ensinamento. Que nem hoje você deve fazer com o teu filho. Com certeza o teu filho não vai passar por nada disso que eu passei, porque hoje você já está desperto. É muito bom a gente estar desperto para poder ensinar os nossos pequenos, né? Aí eu fui estudando sobre isso e fui entendendo o que é a magia, o que é a tal da oferenda, que eu falo que é magia, que é ritual, entendeu? Que parece que é uma coisa afro, mas não é. A gente trabalha com orixá, que nem eu falei, falo com o Iemanjá, mas eu vejo o Iemanjá hoje, não como aquela mulher que não sei o quê, que é a mãe. Eu vejo ela como algo muito maior. E tudo que eu faço para ela, que eu botei um nome, que é o nome de Iemanjá, que é a dona do mar, é uma energia, uma frequência que eu quero atingir aquela energia, aquela frequência. 110, 220. Iemanjá, o 110 da Iemanjá é o quê? É isso, é aquilo, que são os elementos que se usa para que a gente, isso foi aprendendo. Então, não está só numa vertente, não está só no candomblé, não está na Umbanda, não está no Kardec, não está no hinduísmo, entendeu? Então, eu fui estudando as vertentes. E aí eu fiz o meu compilado do despertar, daquilo que me faz bem, entendeu? Você não tem, que eu falei, não tenho religião, respeito todas, mas eu tirei o melhor, o suprassumo de cada uma. Isso me faz bem. Você tem que meditar. Adoro o estilo de meditação. Acho lindo quem consegue ficar em posição de lótus assim. Eu não consigo. Eu fui tentar, não falei para você que eu fui estudar, qual que eu me encaixava, Seixinoe, até no evangelho que eu fui. Mas eu adoro aquela música lá como é que é? Se você crer. Eu amo, às vezes de manhã eu já boto ela em alto tom, entendeu? Porque eu não tenho religião, eu me conecto direto com o divino. Jesus, amo, sou apaixonada, creio naquele grande homem, ser iluminado, divino, espiritual, quântico, cósmico. Esse é o meu Jesus. Ele passou por aquilo? Eu acredito que sim, entendeu? Mas não é aquele que veio só para nos libertar, ele veio para nos ensinar. Ele não derramou o sangue, derramaram o sangue dele. É o que eu creio, é a maneira que eu acredito. Não desrespeitando quem acredita que ele foi lá, foi crucificado e aquele sangue lavou a alma. Se tivesse lavado a alma, não teria tanta gente ruim no mundo. Ele não morreu em vão para mim. Ele morreu assim, levando uma única coisa, o amor. E quando realmente, Guru, você ama, é a única coisa que transforma. Não é dinheiro, não é cultura, não é diploma, não é nada. A única coisa que transforma uma pessoa é o verdadeiro amor, né? Então, a partir disso, eu fui criando, que vem a geometria, que hoje é onde eu atendo e faço lá na clínica. Maravilhoso, belíssima história. Deixa eu virar aqui, ó. Então, deixa eu só dar um recadaço da Humane Amor, que é o melhor mapa astral que existe no Brasil. Não tem melhor que o Otávio Leal. Então, ele já fez de várias celebridades. Eu fiz há 3 anos atrás. Foi bacana demais, porque você sabe alguém que tá sem rumo? Às vezes uma filha, um filho, um primo, uma tia. Dá um mapa astral de presente no aniversário, numa festividade. Por quê? Porque é um presente eterno. Ele fica eternamente com você. É um áudio de aproximadamente 3 horas que você vai receber, contando tudo que você tem que fazer na sua vida. É maravilhoso. Tem cupom de desconto, tem pagamento facilitado, então vai lá, humaneamor.com.br e use o cupom do Guru, é aquele cupom que funciona, aí que é uma maravilha. Vamos lá, minha querida Giovana. Então, eu só quero voltar num ponto muito interessante que você falou aqui, que você via 3 seres que pareciam velhinhos ou velhinhas e que eram seres estelares, no caso ali, né? Sim. E aí depois você chegou a ter mais contato, conversou alguma coisa? Como é que é essa história? Tive umas experiências assim meio diferentes, né? Que eu fui nos estudos, Ana Sharp, a nossa saudosa Ana Sharp, um beijo para ela. Falei uns dias com ela antes dela mudar de dimensão. Que ela fala comigo, do outro lado ela vai falar. Eu amo a Ana Sharp, até me emociono porque ela também é um divisor de águas. Então, quando eu era pequena, para mim eram 3 velhinhas, magras e altas, e eu via cocô aqui na cabeça. Aí, vendo o negócio de ET,
né, dos extraterrestres. Aí eu vi que eram os nossos irmãos das estrelas, sim, provavelmente arcturianos, andromedanos. Era dessa. Porque cada um, às vezes, desenha que tem um contato com. Você é loiro, eu sou moreno, o outro é japonês, o outro é negro. Então a gente sabe que nem todas as raças têm aquela mesma carinha, pode mudar um pouquinho, né? Uhum. Então, assim, só que eu não me lembro dessa fase, Guru, deles terem algum contato comigo. Eu não me lembro. Eu só lembro, sim, de quando eu acostumava com o escuro. Logo depois eu já esperava elas na beira da cama. Para mim eram 3 velhinhas. Aí depois de muito tempo, estudando já para negócio de terapia, que não sei o quê, que assim, porque para mim os ETzinhos eram pequenos, ou eram os pleiadianos, lindos, loiros, e não tinha essa característica, tá? Mas eu não sentia medo. Nada, zero medo, igual eu tô aqui contigo, eu tô sem medo nenhum. E aí era quando eu dormi, quando eu fechava os olhos. Por isso que eu falo que a apometria falou comigo, por causa das chaves de acesso, dos comandos, das mandalas que tem. Quando eu conheci a Karina, que eu vi que era aquilo que eu ia trabalhar, automaticamente fiz assim, ó, brrr, eu voltei na linha do tempo lá quando eu tinha 3, 4 anos de idade. Eu lembrei de quando eu fechava os olhos, porque depois que você fica adolescente, adulta, isso eu não tinha isso. Eu tive isso até os 10, 11 anos, eu tinha. Depois não sei como que apagou, sabe? Como que parei de fechar o olho para dormir e não enxergar mais aquela... É surreal. Eu fecho, eu olho agora, eu volto lá e eu sinto isso. Outras experiências já foi em sonho, em desdobramento. Uma muito séria que eu tive, que eu não soube interpretar. Vamos falar, não soube, porque é assim... Eu sou sensitiva? Sou. Eu sinto o campo, sinto as pessoas, principalmente quando eu estou com o meu baralho aberto, quando eu vou atender o paciente. E às vezes espontâneo vem e fala, porque eu saio meio blindada para não parecer igual artista. Ah, você sabe de tudo. Eu não gosto disso. Sabe aquela coisa assim, você sabe, vai falar da minha vida. Eu acho que tudo tem um momento e a hora, a não ser que seja uma coisa muito assim, olha, eu estou sentindo tal coisa. Mas eu procuro evitar. Essa sou eu. Pode ser que amanhã eu mude? Pode, porque meu nome é Giovana, não é Gabriela. Depois eu te conto a história do Gabriela. Com todo respeito às Gabriela, mas eu só tenho uma Gabriela que nasceu assim, que viveu assim, que vai morrer assim, né? Da novela, A Cravo e Canela. Eu não sou, entendeu? E nem muitas Gabrielas são. Então, assim, a gente pode mudar, sim, de opinião. O que acontece? Eu tive um desdobramento. Tive alguns, mas esse daí foi sobre a pandemia. Eu tive em 2018, meados de abril. Eu dormi e eu saí para a casa que eu moro hoje. Nessa época eu não morava nessa casa. E eu saí e eu fui para ver o céu, porque eu sou apaixonada pela lua. Falo que eu sou filha da lua. Eu adoro a lua. Aí eu saí, eu estava dormindo, lá no sonho. Eu saí, olhei assim, e de repente entrou um platô embaixo de mim e eu comecei a subir. Nisso tinha uma outra mulher do outro lado, como se fosse uma vizinha. E ela falou assim, ai, o que está acontecendo? Eu tenho medo de altura, tá? O que eu fiz? Eu entrei em posição fetal e falei assim, a hora que chegar, eu abro o olho. Falei desse jeito. E falei assim, calma, que eles estão levando a gente. Cheguei, era uma nave, gente, era uma coisa assim, que eu olho até hoje para o céu, nesse lugar que eu vou, e falo assim, vocês vão aparecer desse jeito para mim? Porque foi muito lindo. Foi uma coisa assim, entre as nuvens, sabe? Parecia uma aurora boreal, linda assim, que você abre, mas era de luzes, assim, eu estava lá em cima já, só que eu estava assim, só fiz assim, para olhar em posição fetal, e olhando, e de repente abre. Mas eu não vi a peça abrir. É como se as nuvens fossem abrindo e aquelas luzes. Só que aí eu já estava lá dentro. Esse transitar, sair da plataforma que eu estava subindo, sendo elevada, que a impressão que eu tinha que eu estava na plataforma. E aí cheguei lá, um corredor só mulheres, lindas. Lindas, 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 com um tablet na mão, e nós que estávamos nesse dia eram mulheres. Não vi um homem, não vi um irmão da estrela homem, eu só vi mulher. E foi assim, nós tínhamos que passar a escolher as máscaras. A gente foi para uma outra dimensão, para um outro local, onde eu vi o que ia acontecer em relação ao lockdown.
Nós estávamos fechados dentro de casa. Eu olhava alguns carros só passando na rua. Eu acho que ia ser muito pior, porque se fosse exatamente como foi o meu sonho, acho que foi muito trabalhado isso, eu acho que essas lives que foram feitas, isso tirou aquilo que ia acontecer. Porque era assim, invasão de casas, não era uma guerra, mas era como se as coisas estavam tudo normais, não estava destruído, não estava nada, mas estava existindo o abuso do tipo assim, já que a gente estava em casa, você poderia entrar e fazer o que quisesse na casa dos outros, entendeu? Porque quantas pessoas têm, que nem eu tenho um apartamento, eu tenho uma casa aqui, um apartamento na praia. Eu não podia ficar indo para a praia, etc, tarará, entendeu? Ou não ia perder tempo indo. Quantas pessoas não poderiam invadir se caso fosse uma casa na praia? Então eu vi isso muito de invasão. Não sei se houve, se tiver alguém que teve casa invadida no tempo da pandemia, de repente pode ter visto esse lapso, Aí, Guru, a gente foi para escolher máscara e óculos para proteção. Só que eles não falaram pra gente o que era. E eram muitas mulheres, tá? Aí a gente foi para um lugar assim que a gente saía com a máscara. E sabe, uma máscara que eu vi, e tipo assim, milhões de modelos de máscara que você imaginar. De brilhante a colorida, só as de médico. E mais uma que me chamou a atenção, não foi a que eu escolhi, foi aquela que tem aquele da época da peste, que tinha aquele bicão assim. Sei, Essa sei. daí, se eu tivesse sido mais esperta, eu tinha associado com pandemia vindo. Eu não associei, que foi um ano depois, estourou o Covid-19, né? E eu não entendi de verdade, é porque eu acho que eu não gosto, acho que eu ainda me bloqueei esse negócio de previsão, eu não gosto de previsão. Eu não gosto de previsão, eu particularmente não gosto de previsão. Eu falo que meu baralho não é nem previsão, ele não dá previsão, ele dá uma orientação. Porque chega lá o consulente e fica achando com aquela expectativa, vou ganhar, vou fazer, vou acontecer. Eu falo, não, vamos tratar o hoje, o agora, o presente, porque senão a pessoa vive muito no futuro. E eu acho que a gente tem que viver o presente. Lógico, resguardando o futuro, prevendo um bom futuro, mas aqui e agora. A gente não sabe se eu vou sair daqui, se eu vou bater com as 10, cara. A gente não sabe. Então, a gente tem que levar essa consciência para quem está buscando um despertar, para quem está buscando uma... Por isso que eu falo, o meu baralho é orientação. E, assim, eu acho que por isso que eu não soube, nesse dia, interpretar. Mas eu fiquei tão... Porque houveram outras informações. Aí veio uma moça falar comigo, uma de cabelo Chanel, ela era da minha altura, magra, linda, loura, dos olhos azuis, assim, mas azuis gritantes. E eu sou apaixonada por olho, né? Eu sou tão apaixonada por olho que eu tenho o olho castanho, o pai dos meninos tinha olho castanho, 3 deles nasceram com olho claro. Acho que tanto que eu amo o olho claro, né? Aí, assim, então os olhos dela me chamaram muita atenção. E eu fui questionar ela. Eu falei assim para ela, assim, que tinha outras atendendo, eram milhares de mulheres lá, tá? Centenas de mulheres nesta nave. Linda nave, alta tecnologia. Você entrava por uma porta por onde saiu com as máscaras e tal. Mas aí voltei para esse ambiente e falei com ela assim, não tinha nome, tá? Não me deu nome. Eu falei para ela, como que vocês nos abandonam? Por que vocês abandonaram a gente? E ela chegou... E só que ela não falava com a boca. Eu sabia tudo que ela falava. Eu sabia e ela sabia. Eu falava com a boca, ela falava comigo, no meu coração, na minha alma, na minha mente. E ela falou assim: nunca abandonamos vocês. Mas existe um ciclo, o ciclo de 100. Isso está na hora. Falei, não, vocês abandonaram a gente. Vocês abandonaram, porque a gente está sozinho. A gente não consegue nem ver vocês aqui em cima. Ela falou assim, nós sempre estamos presentes. Aí ela me levou para um lugar assim, era ali onde eu estava conversando com ela. Guru, isso foi em 2018. Sabe aquelas TVs de vidro? De alta tecnologia, que tudo brilha, que tudo vai hoje na ficção científica, eles têm lá todos os comandos, não sei o quê. Era enorme, era uma coisa enorme, era maior, dava 3, 4 desse sua sala que eu estava. Linda, branca, entendeu? Com a luz, que não tinha luz, mas era claro. Aí tava aquela TV zona lá, assim, de comando. Ela foi mostrar onde eles ficam, onde são as... me pareceu, não conheço, mas me pareceu o Grand Canyon. Muitas das bases deles. Ficam em rochas. E eles falaram assim, a gente sempre está aqui, mas vocês precisavam desse tempo de
de ter essa certeza, porque quem tem certeza, como eu tenho certeza que eles existem, eu tenho certeza absoluta, entendeu? Eu não tenho dúvida, como tem gente que tem dúvida, né? Então, a gente precisava descobrir essa certeza dentro da gente espontaneamente. Foi isso que eu entendi da mensagem. E ali ela falou que a gente não está sozinho. E eles estão nos orientando e nos, não é vigiando, não. Eles estão sempre nos amparando, mas depende da gente. Não vamos esperar que eles venham, me façam e aconteçam. Foi a mensagem que eu entendi no meu coração, tá? Então, assim, pode ver que daqui a pouco a nave está aí. Eu vou amar ver a nave que está ali. Espero não ter pânico, né? Porque a gente quer, mas vem uma nave do tamanho de São Paulo em cima do Brasil, a gente vai ter um treco de alegria, felicidade, de medo, sei lá, né? Vai que são os ruins. Eu imagino que tem, ela falou que tem aqueles que não são autorizados, assim, não é que não é autorizado, eu não lembro a palavra que ela me usou, mas eu entendi como se não fossem autorizados, mas que eles eram, sim. Tipo assim, é o das trevas e o da luz, tá? Então, eu estava na nave dos bonzinhos. Então, eu senti uma energia. Acordei no dia seguinte, não lembro como que eu voltei. Não lembro. De repente, eu estava já acordada, sei que eu levantei da cama igual um robô. O Arthur já tinha saído e eu passei a mão no telefone de um grupo de estudo. E aí foi 15 minutos de áudio. Contando um sonho para um amigo meu. Ele falou, Gi, isso é fantástico, isso é contato, isso é aquilo. Porque a gente precisa trocar experiência. Estou louca. Porque quantas vezes acontecem as coisas a gente acha que está louca. Gente, é normal. Se vocês acham que estão loucos, vocês não estão loucos. Vocês estão recebendo mensagem sim, estão sendo contatados sim, não precisa ficar com medo, não. Não é, Guru? Exatamente, irmão, maravilhoso. Um belíssimo relato. Vou aproveitar aqui para falar de Balneário Camboriú. Olha lá, tá chegando dia 12/4 Conexões. Vai ter o Alexerminator, vai ter o Guru do Himalaia, Marlos Paiva, Cíntia Camerim, Suzy Mariá e Henri Lodacos. Então, não perca essa oportunidade, todo mundo lá do Sul, se você puder ir do Paraná, do Rio Grande, Santa Catarina, vá lá. Balneário Dubai brasileira, lá uma cidade super desenvolvida, né, com prédios bonitos. Então vai ser incrível esse encontro, é presencial, mas se você mora muito longe, não fique preocupado, você pode assistir online, é isso mesmo, você compra o seu ingresso online e vai lá ver, vai curtir do conforto da sua casa, no seu smartphone, no seu tablet, no seu desktop, quietinho, bonitinho em casa ali, também funciona. Mas se tiver ali na região, vai lá ver o Guruzão, o Alê, o Marluz, vai ser incrível. Então, Conexões, dia 12/4, tá chegando. E a Suzy me falou, é um teatro gigantesco, acho que mais de 600 pessoas. E ela falou, Guru, foi recorde de vendas, últimos lugares. Vai chegar nas 2 últimas semanas, todo mundo fica doido, compra. Então tome essa decisão agora, que infelizmente é assim aqui no Brasil, né? Falta um dia para Conexões, todo mundo, cadê aquele negócio? Eu falo, agora já não dá mais. É bem assim mesmo. É bem por aí. Muito bem, minha querida Giovana, foi legal demais, né, essa sua história, mas vamos aqui, senão a gente não vai falar da agimetria, afinal, sim. O que é isso que eu falei? Agimetria, eu conheço a apometria, então conta pra gente o que é a agimetria. Então, geometria por causa de Giovana, por causa da técnica que eu desenvolvi. Tá. Junto com a apometria. Legal. Por isso, geometria dimensional, porque eu trabalho entre dimensões. Então, há 4 anos eu comecei, por causa dessa equipe maravilhosa que trabalha comigo no campo astral. Eu não trabalho sozinho, quero deixar isso bem claro. Eu só sou a ponte que está entre 2 mundos. Uhum. Eu tenho essa sensibilidade, eu sei que eu tenho vários pacientes que tiveram, assim, uma recuperação de 100%, 80%, 90%, porque ainda estão fazendo, ainda estão no caminho. Então, eu abro a porta, Guru, porque, assim, eu não quero levar a minha filosofia, a minha maneira de ser, mas se eu sair do lodo, se eu sair das trevas, porque eu estive lá, eu andei pelas trevas, sim, fui atacada, eu fui... Olha, Guru, eu não vou ficar falando outras palavras aqui, não, mas das trevas eu saí, ponto, entendeu? Então, assim, e é de lá que eu fui descobrindo o caminho dessas pedras e o caminho que a espiritualidade pode trazer pra gente, sim. Você é livre, você é independente, você desperta sozinha, você não desperta no coletivo. Eu achava que sim, tá? Que eu tinha que ir pra um local, que eu tinha que fazer isso. Gente, isso não impede de você ir pro local. Eu tô falando que isso aconteceu comigo. Então, assim, aí eu comecei a conhecer, sim, os mentores que trabalham comigo, que são fantásticos, que eu chamo de caboclo
caboclo, eu chamo dos meus pretinhos velhos, que eu amo, que é da cura, que trabalha ali, junto com a equipe dos Rafaelitos, que é Arcanjo Rafael, entendeu? Isso foi trazendo para mim, lembra das mandalas que eu sonhava quando eu era? Que eu tive uma afinidade muito grande, porque a Karina tem as mandalas dela para apometria quântica, e aí eu comecei a receber isso. Eu falei, eu tenho que externar isso, eu tenho que começar a colocar isso em prática. Aí veio o meu mentor e falou assim, olha, para começar dessa linha agora, desse jeito. E aí foi. E aí eu faço um compilado, né? Como eu falei, eu trabalho. Tem pacientes, independente da religião, que eu trabalho só na geometria. Aquele que fica satisfeito com o baralho de direcionamento. Tem aquele que eu vou para os aparelhos que eu tenho lá na clínica, que é para desintoxicar, limpar, elevar, como a cromoterapia, como a hidroterapia, que eu sei. Aí vai a acupuntura. E a geometria vem para tratar. Quando o paciente está com os casos mais graves, que aí eu sei que os casos assim, tem casos de UTI, espiritual, é onde eu parto para as ritualísticas. E foi onde que vieram os nossos produtos que você conhece. A Angélica elogiou, disse que gostou bastante. Sim. E eu fico muito feliz, porque o feedback que eu tenho, porque é de lá para cá, sabe, Guru? Porque fazer, qualquer um pode fazer, mas posso ir ali comprar um spray de ambiente cheirosérrimo? Posso. Mas não é valorizando o meu e sim, porque ele não é meu. É o que eu falo, eu sou só a ponte. Eles que mandaram, entendeu, fazer. Eles que deram a fórmula para que eu fizesse. A fórmula não veio assim. E é muito incrível quando acontece, quando bate. Guru, é assim, ó. Eu vou desenvolver uma fórmula para um spray que eles fazem. Agora tem que ser o spray. Comecei com um, que é o equilíbrio, e agora eu já tenho lá uns 6, 7 para cada situação. E aí, porque eu estou falando que a geometria engloba tudo isso, tá? Porque eu trato o paciente na geometria, não adianta eu tratar só o corpo. Você já atendeu várias pessoas aqui, já entrevistou, várias pessoas, e você sabe que o nosso ambiente faz a diferença. Aí eu trato a pessoa sai de lá com a aura brilhando, linda, maravilhosa, o quanto lá em cima. Aí ela chega na casa dela, é perturbação, é obsessor, é magia. Gente, já fiz numa defumação que eu mandei uma paciente minha fazer. Primeira, na segunda, na terceira, porque eu gosto muito não é na primeira que limpa, você vai começando a limpar, você desencarde lá o pano de prato na primeira cândida, não. Eu penso assim, porque eu também sou dona de casa. Lavei uma fralda não, que eu usava descartável. Lavei muita mamadeira, muita roupinha de criança, então a gente sabe como que limpa a casa, como que cria filho. Então, assim, não é na primeira vez, tudo é água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não foi hoje, vai amanhã. Mas os feedbacks são ótimos. Eu tive uma paciente que foi fazer uma defumação. A primeira, na segunda defumação que ela fez, na segunda semana de tratamento, ela descobriu uma magia feita dentro da casa dela. Mas assim, amarrado, com cabelo, com tudo. E isso não foi só uma, tá? Estou relatando uma agora, porque isso aconteceu recentemente. Então, assim, tipo assim, ontem. Então, assim, várias coisas que vai descobrindo e vai acontecendo. Então, assim, a geometria veio com isso. Não veio só da Giovana. A geometria falou assim, agora está na hora da Giovana seguir, trilhar o caminho e levar esse despertar para o próximo. Por que eu falo? Que se eu sair das trevas, eu não tive ninguém para dar a mão e falar, Gi, é esse o caminho, é melhor. O despertar, ele é solitário. Não tinha esse tanto de podcast, não tinha o Guru, não tinha o Alê, não tinha um monte de canais que não existiam há 16 anos atrás, quando eu realmente precisei. Entendeu? Tinha, sim, falava sobre espiritualidade, muitas histórias, tal, mas assim, hoje está muito mais latente, hoje está muito mais assim, bate pronto. E há 8 anos eu estou aqui na linha de frente da Soul, junto com o Arthur, e levando esse despertar. Então, essa técnica, ela não promete, ela faz acontecer. Mas é tudo no tempo. Não sou eu, não é a equipe que trabalha comigo no astral. Quero deixar isso bem claro, porque todos somos um. Você tem o seu quantum para elevar. Então, assim, é uma questão só de você se reconhecer e de você realmente tirar isso de dentro para fora. E não se desespera. Não deu resultado na primeira, não deu resultado na segunda sessão.
calma, a gente está curando feridas, a gente cura feridas para depois a gente ir lá e levar a pessoa poder andar sozinho. Então, hoje eu sei que se eu sair das trevas, eu sei que eu posso tirar as pessoas das trevas. Eu sei que eu posso, eu tenho certeza absoluta disso, até pelo feedback que eu tenho. Tanto da geometria, dos tratamentos, da maneira que eu conduzo um baralho. Se a pessoa sentou lá achando que vai saber, vou ficar com fulano, com Beltrano. Eu vou falar assim, é orientação. Ai, mas eu vim aqui porque eu amo fulano. Mas se ele não estiver no teu caminho, amor, como já tive, sentar lá, como sabe que eu trabalho com magia, eu quero tal pessoa. Deixa eu te curar primeiro. A gente nem sabe se essa pessoa está no seu caminho. Não, mas eu estava namorando com ela e não sei o que, eu quero de volta. Falei, não, calma, não é bem por aí. Se essa pessoa estiver no seu caminho e para te trazer mudanças, tempestades vocês vão passar. Isso é fato, isso é óbvio. Porque o amor vence. Isso também é certeza. E a pessoa que está aí, que está sofrendo, Guru, sabe, que eu sei que a gente sofre, eu estou aqui, na frente desse cara iluminado, e eu falo para você, as coisas acontecem, nada que você não possa. Não existe nada. Eu acho que a única coisa que eu não posso hoje, Guru, é falar assim pro Elon Musk que eu quero entrar no foguete para a Lua. Porque acho que eu não tenho um preparo físico, porque eu sou fumante. Acho que é a única coisa que eu não consigo agora, nesse momento. Mas se a gente cismar na cabeça, a gente não sabe, né? Deixa eu aproveitar e ganhar os presentes que você trouxe aqui da Soul para eu mostrar. Eu trouxe, espero que vocês gostem. Olha, posso começar pela minha lindeza da Angélica? Porque a gente falou da Soul, né? Tanto terapia. Ui, perdão. Deixa eu segurar aqui. De terapia, de não sei o quê. E lá na Soul, devido, só arredondando um pouquinho para o pessoal entender, é Soul terapia e estética. Ai, mas por que estética? Não é muito... Não, não é. Porque a natureza é feia? Não. Então a gente tem que deixar o povo bonito, se sentir bem. Sim. E na minha mesa mesmo, quando eu estava atendendo, eu tive muitos pacientes que não estavam contentes. E eu tinha sala lá, dava para fazer a parte da estética, a doutora Helena Matos, que atende lá hoje, né, a nossa biomédica esteta. Então, assim, a gente está com esse lado. E aí, com isso, o que a gente faz? Ao invés de indicar o produtinho do próximo, a gente indica o nosso. A gente desenvolvi a linha de Paola. Eu já dei umas coisinhas para a Angélica, ela adorou pra caramba. E assim, o diferencial dos nossos produtos, que eu falo, não é só a essência, não é só o produto que é de qualidade, etc., o banho de ervas e tal. A gente tem os equipamentos que eu falei para você, que a gente gosta muito da ciência. A gente, assim, eu acho que tem que andar junto. Tiraram lá atrás, né? A gente sabe que antigamente até andava, mas aí veio algumas perrengues, aí tiraram, né? A espiritualidade é uma coisa, tem que provar. E tem coisa, a espiritualidade, médico, medicina, que eu faço muito congresso, entendeu? Que não prova. Que não tem prova. Mas que existe, existe. Entendeu? Sim, é verdade. Eu quero dar esse daqui pra gente. Posso abrir aqui Claro. para você? Esse daqui é o nosso sérum para manchas, uniformizador da pele. Ó, para Angélica. Angélica, é para você. Um beijo grande, espero que ela goste. Ó, que tá? linda a embalagem aqui, ó. Esse é o sérum noturno. Todos têm frequenciado com padrões quânticos. Então, esse é o nosso diferencial. Se o produto já é bom aí dentro, imagina com padrões quânticos, que potencializa mais. Então, você vai ficar mais bonita, mais poderosa. Detalhe, não só mais bonita, mais bonito, porque a gente está recebendo muitos homens lá na clínica, viu? Nesse lado da estética também, porque os homens despertaram. Eu também tenho que ser bonita, tenho que fazer uma limpeza de pele, cabelo a gente não cuida, né? Mas assim, vai cuidar do cabelo, né? Olha o cabelão do Guru, como é sedoso. Vai deixar igual era antigamente? Não, né, Guru? É isso aí, é Os bem, homens bem, não bem cuidavam, legal. achavam que isso era coisa de, sabe, de mulher, e não é, Guru? Tem ácido côgico, é isso? É, Aqui, cógico. ó, cógico. É, porque ele é uniformizador da pele. Tá. Ele é... Eu não falo que é para melasma, porque melasma a gente sabe que não tem ó, cura, né? Existem produtos, ácidos específicos e não tem cura, mas que a pessoa passa um estresse, quem tem melasma pode falar. A gente fala de espiritualidade de melasma agora, né? Gente, eu não sou esteta, eu só investi nesse lado da estética, eu sei pouquinho só. Porque eu domino a espiritualidade. Eu brinco assim, né? Vai o paciente lá, você tá com clínica de estética aqui, a minha pele. Eu falei assim, olha, passa com a doutora Helena, porque assim, eu tiro capeta.
Meu lado é falar com os anjos e com os capetas. Então, assim, bem pouquinho. Mas, assim, lógico, a gente fazer o teste, escolher os produtos, tudo. Inclusive, as essências também teve a mesma, a mesma, a, a mesma intuição que eu tive para fazer dos produtos, dos sprays. Eu tive para fazer a dos produtos, do Body Splash que nós temos. Então, aqui é assim, gente. Vamos lá. Vai lá. Nós temos aqui, eu trouxe aqui um presentinho. Esse aqui é um banho de pétalas de rosas. Várias pétalas de rosas. E com propriedades e padrões quânticos, como eu te falei. Deixa eu mostrar aqui enquanto você fala. Ela é fortalecedor. Você está precisando sair das trevas, que nem eu falei, toma um banho desse. Precisa tomar uma decisão, toma um banho desse. Esse é um banho para isso, entendeu? Que é para você se sentir forte, tá? Esse... Só pétalas de rosa. Uau. A hora que você põe no banho... Olha, gente, não precisa... Meus banhos, é o que eu falo, independente da religião, eu tomo da cabeça aos pés. Tá. Por quê? Porque eu quero limpar meu chácara principal para estar ativado, para poder receber boas informações. Quero limpar o meu terceiro olho para ter boas informações, não desrespeitando as religiões que mandam sempre tomar do pescoço para baixo. Mas os meus banhos, eu estudei as ervas que eu pude colocar, porque eu tenho uma linha de ervas. E assim, é da cabeça para baixo, porque eu estou na filosofia de limpar os chakras, entendeu? Eu não estou despertando, não estou agradando o orixá, quem é filho de orixá, de juntó, nada disso. Eu estou limpando aquilo ali para a pessoa receber aquela frequência da cabeça aos pés. E vieram os sprays que você conhece. Incrível. Esses sprays aqui são os melhores que eu já vi, de verdade. Não é propaganda, eu estou dando um depoimento real aqui, porque eu conheci na Mystic Fair e é muito legal aqui esse equilíbrio, é espetacular mesmo. Realmente é um produto premium, muito. E olha que a gente recebe, eu recebo de diversas pessoas de fora, e esse aqui realmente é muito legal mesmo, da Soul. Gratidão, gratidão. Legal. Seu feedback é muito bom e eu fico muito feliz porque embasa o meu trabalho, entendeu? Que é um trabalho sério, não tem esse negócio de charlatanismo. Eu me prendi por muitos anos, eu tive que cair, rolar, tropeçar, chorar, sangrar várias vezes. E saber que eu olho para as minhas cicatrizes hoje e eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho de ser mãe. Meus filhos se orgulham da mãe. Eu acredito que meu marido se orgulha muito, tenho certeza. Eu amo de paixão, entendeu? E não foi fácil. A gente não teve nada, guru, nada de mão beijada. Absolutamente nada. O que eu tive de mão beijada foi a paciência que os meus mentores tiveram comigo. Porque um dia ele falou assim, desculpa, ele falou assim, eu vou desenvolver a minha menina. Foi o Seu Trovão, é um caboclo muito forte. E ele que faz apometria comigo, ele está ali comigo nas apometrias, limpando todo mundo, é um índio lindo. Por que eu falo isso? Porque eu tive muita dúvida. E ele falou assim, eu vou desenvolver a minha menina. Vai demorar mais tempo do que... Mas ela vai trabalhar com os Irmãos das Estrelas. Eu sabia que existia ET, já era mulher, já estava casada com o Arthur, mas eu estava naquela busca de verdade. Que fazia um ano que eu tinha me divorciado e eu queria voltar. Eu queria me encontrar, me conectar, mas eu não queria me sentir... Sabe de que forma, assim... Eu tive muito medo de levar a mentira para os outros. Por isso que eu fui atrás de estudar grandes gurus, entendeu? Que eu falei assim, se os czares lá tinham os gurus dele, o Rasputin, quem que foi Rasputin? E eu fui atrás, como tem hoje, Putin com dele, entendeu? Então existe algo a mais, como o homem do bigodinho, que a gente não pode ficar falando o nome, ele teve os deles. Então eu fui atrás disso, sabe? Eu não tive uma Giovana, não que eu seja melhor, longe disso, mas eu sei que eu consigo abrir uma porta para que dessa porta a pessoa consiga caminhar e abrir 300 outras na vida dela. Essa é a geometria, é isso que ela faz. Ela traz o despertar para a pessoa e a conexão consigo mesmo.
E é isso, vem a linha de produtos. E esse daqui é o blindagem. Esse daqui é um outro produto que a gente fez. Dá para mim poder secar aqui, porque senão eu vou ficar borrada. Eu me Sem emociono problema. muito quando eu falo dos meus mentores, que eles tiveram uma paciência enorme, gigante comigo. Então, essa foi a minha mão beijada, entendeu? Ah, esse aqui é aquele. Agora eu lembro que eu peguei na Mystic Fair também, que você passa no umbigo, né? Porque as pessoas falam muito da questão Do esparadrapo. de colocar alguma coisa. Então, esse aqui já é mais prático, né? Porque você só passa. O esparadrapo, vamos combinar também, fica uma coisa meio incômoda ali, né? Às Não, vezes, além de na ser- roupa, às vezes para mulher também. Além de ser incômoda, Guru, eu quero ser bem clara. O esparadrapo, ele não faz efeito sozinho. Você quer colocar lá o micropóreo, o esparadrapo, você pode fazer. Ou você coloca uma erva, vamos colocar uma erva universal, um manjericão, uma folhinha de manjericão e tapa. Ou você vai colocar uma pedrinha ônix, ou um cristalzinho branco, ou uma ametistinha pequenininha e põe no umbigo. Porque, Guru, você não usa roupa? O que um esparadrapo vai fazer ali de diferença sem nada? Sim, é Nada. uma coisa. É nada. Então, o esparadrapo não adianta. Ele vai deixar sair do ectoplasma do mesmo jeito. Como a roupa deixa, como tudo deixa. E aí foi que eu falo que é de lá para cá. Como que porque a gente é vampirizado, sim, isso é fato. E eles falaram assim, gente, faz isso, porque eu vi os pacientes usando esparadrapo, até eu falar tudo isso, isso faz parte da consulta, né? Eu tenho que explicar. Então, bota isso. Aí eu falei, espera aí, vai fazer isso. Aí, com as orientações que eu tenho, são muito intuitivas, eu ouço com o ouvido direito. E, às vezes, né, quando eu tenho aquele meu momento de limpeza, que meus guias vêm, vamos falar assim, se conectam, porque guia não entra no corpo de ninguém, ele se conecta a você, ao seu corpo, à sua mente, e tenho o prazer e o privilégio de ter essa conexão. Eu ainda não psicografo nada, adoraria, mas não é a minha. Cada um tem uma mediunidade, a minha é vir falar, resolver, tirar os encostos, tal, ensinar o banho, ensinar como que faz, fazer a magia melhor, junto da guarda, debaixo da guarda e das asas dele. Quem anda comigo não dorme. Se está enganado que vai derrubar, não vai me derrubar. Já me derrubaram uma vez. Hoje não derruba. Eu fiz até uma música, depois eu vou te mostrar. Eu sou igual bambu, envergo, mas não quebro. Pode mandar suas balas. Eu tenho escudo protetor, porque eu sei quem anda comigo. Sabe por que eu sei, Guru? E eu quero levar isso para quem está ouvindo lá, que ele pode também sentir isso que eu sinto. Não precisa de mim sentir através de mim, dos meus. Todos nós temos os nossos mentores, os nossos protetores, sim, independente de religião. E aí eles falaram assim, vai fazer ali uma coisa que vocês usam. Aqui eles têm outra tecnologia, tá? A gente tá achando que lá o preto velho vem, lá tudo tortinho, lá... Tem tecnologia, botãozinho, que nem eu entendo tanto de botão, de touch que eles têm do lado de lá. Uns equipamentos, uma vez eu acordei. Você quer uma experiência rápida? Quanto tempo a gente tem, Guru? Porque eu só falo demais, hein? Pode contar. Tava eu e o Arthur, que a gente recebe umas ativações. E é incrível as ativações. Eu estava dormindo, eu acordei não acordada. Mas eu acordei assim, eu acho que eu vi, eu estava ruim esse dia. Eu vi todos os equipamentos no meu quarto. Eu abri o olho, mas eu abri o olho, porque sabe quando você abre o olho assim, você quer enxergar e você está abrindo, porque às vezes você vai ver uma coisa, muitos já devem ter sentido isso, de abrir o olho, o vulto sumiu, a coisa sumiu. Não, eu abri o olho e continuei vendo. Só que eu estava no quarto com meia luz. Os equipamentos, tá achando que eles vêm com borrachinha, com não sei o quê, enfia nada. É tudo de vidro, é tudo de luz, é tudo assim. É surreal a tecnologia do lado de lá. A gente não faz noção do que eu já vi do lado de lá, de você estar em 10 lugares ao mesmo tempo com uma consciência. Entendeu? Então é isso que eles querem conectar a gente. A verdade é essa. Um mentor meu veio e falou assim para mim: vocês, no caso eu, o Arthur, que trabalha também, vai ser a gente amanhã. São nós estamos aqui numa vibração, numa frequência. E nós estamos treinando vocês para amanhã vocês tomarem os nossos lugares. E a partir disso, a partir desse momento, eu entendi também qual é a minha missão. O despertar que eu tenho que levar quando eu falo que todos somos um. Não quer dizer que você tem que ficar levando o tapa na cara de quem te traiu. Porque uma coisa, Guru, é você interpretar Jesus, que é um mestre, sim.
Jesus deu outra face. Eu só queria que as pessoas refletirem sobre a outra face, porque eu também já fui lá de trás pensando que a outra face era eu dar outro lado para bater. Hoje eu não dou outro lado para bater, não. E não é porque eu sou terapeuta que as pessoas confundem espiritualidade com idiotice. Não é porque você é terapeuta, iluminado, tarará, que você tem que ser idiota, que você tem que ficar dando a cara, a tapa. Nem Jesus deu assim a outra face, porque ele saiu e deixou aquela pessoa falando sozinha. Entendeu? Porque as pessoas às vezes acham que tem que ficar ali fazendo, levando facada, levando apunhalada, levando pessoas falsas. Ai, por que karma? Karma nada. Arranca esse karma daí. Então, é sobre isso. Então, e aí veio blindagem, que é para poder ajudar o quê? Que já não basta as nossas crenças limitando, o blindagem veio para que os vampiros, que tanto físico e extrafísico não vem, porque você está pensando que só o obsessor do astral que vem sugar seu ectoplasma, sua energia, não mesmo. Às vezes a pessoa física, ela te suga, te vampiriza. E tá aí, o mais novo lançamento da Soul, que a gente lançou lá na Mystic Fair, que você conheceu, você passa 2 vezes por dia, você passa ao acordar um pouquinho. Gente, ó, é uma gota, tá? Teve um paciente meu que usou um pote numa semana. Falei, pelo amor de Deus, homem, tu tá louco? Aí ele falou, não, mas eu gosto de passar, eu passo em tudo. Eu falei, é no umbigo, tá? Acabou. E assim, eu ensinei ele a passar. Mas a pessoa se empolga, eu passei em todos os chakras. No corpo inteiro. Eu falei, não, gente, isso aqui é pro umbigo, porque é onde a gente mais solta, é onde realmente eles nos enxergam. Eu tô falando principalmente os obsessores do astral. Eles enxergam a gente por ali. Mais a nossa energia para vir vampirizar. Agora, aquele lá também, o do físico, ele também protege, só que você está visto ali, né? Só que você está um pouquinho mais protegido. Então, você não é drenado, não tira sua energia e também você não recebe. É isso que é interessante desse. Ele tem aí mais de 300 tipos de mantras na frequência, orações. Ele não é só um blend de essências. Além de tudo, os padrões quânticos dele é justamente sobre ter todo... Você vai ficar um ano ajoelhado no chão, orando as 24 horas, mas nem Buda, nem os monges lá do Tibete, que ficam lá só no Om, né? Nos mantras, que a gente sabe que muda a frequência. Então, a gente sabe os mantras, as orações. Então, tem aramaico, tem salmos, tem tudo. Então, tem um compilado de mais de 300 tipos de diferentes mantras que você teria que entoar para chegar a essa frequência. E hoje a gente sabe que a gente tem lá um equipamento, o Potentizer, que potencializa tudo isso nessa oração, com essa frequência. Então, tem aqui. Além de tudo, você está aqui, ó, munido de orações. Perfeito. Então é isso aí. Conheçam os produtos da Soul, que são muito bem feitos mesmo, feitos de coração. De coração mesmo. A minha mulher já experimentou vários, eu também adoro e é muito legal. A Soul, tanto tem a tua clínica, onde que fica lá fisicamente, quem quiser... Quem quiser entrar em contato conosco, é Souterapia Integrativa, souterapia.com.br. Aí o Instagram, depois vocês vão passar no GC, né? Deve estar passando agora no GC. Não, pode falar, o pessoal gosta. Souterapia Integrativa, underline entre um e o outro. Tem o Giovana de Paola Oficial, que você também me acha. E nós estamos ali com a clínica, que é a Souterapia e Estética, porque a gente cuida de tudo, agora a gente cuida até do corpo. A alma vai linda, o corpo também, meu bem. Vai chegar lá reluzente do outro lado. Assim, ali na Rua Emílio Colela, 207, no Parque São Domingos. Sabe o Shopping Tietê Plaza? Fica ali uns 2 quilômetros do Shopping Tietê Plaza, para você ter uma referência da Zona Oeste. Legal. Na Zona Oeste. Depois da Lapa, do outro lado da Vila Leopoldina, pronto. Tietê Plaza, ali perto, então, beleza. Pertinho. Maravilhoso. Então, incrível esse episódio, né? Um episódio emocionante. A Giovana contou aqui a história dela. E quantas pessoas aí que estão assistindo que vão se identificar, que viram alguma coisa na infância. E ela teve uma parte que literalmente moldou ela, né? Foi a ferro ali, como uma bela espada japonesa, né? Você teve que levar algumas porradas para ficar boa ali e enfrentar a vida. Mas deu tudo certo. Que eu falo, a Malis Guru que vem para bem, não tenha medo. Se você está hoje numa tempestade, com certeza ela está removendo, porque você precisa. Eu precisei.
Eu precisei de cada espadada, cada traição, cada decepção. E tenho até hoje, mas assim, sabe aquela história do positivo? O meu copo tá assim, tá quase cheio. E para muitos o copo vai estar quase vazio. Eu sempre tive o meu copo quase cheio. Então eu vejo até isso do limão, uma limonada. Nada te vem. Você aprende na dor. E as melhores lições estão ali. Entendeu? Então foi uma grande lição para mim. Ninguém vai aprender só na praia tomando água de coco, gente. Para com aquele banho da Imanjá todo dia lá na praia, sereando. A gente leva umas lambadas para justamente falar, poxa, acordei. Acordar para a vida. É isso aí. Então, abençoado todos vocês que assistem o Café com o Guru. Foi um episódio muito legal. Deixa o joinha, comente aí que a gente responde os comentários. Aqui é assim no Café com o Guru. Para mim só resta ter gratidão e até a próxima.